pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou bem também, graças a Deus. Pra quem não me conhece, pra quem nunca ouviu falar de mim ou pra quem nunca me viu nesse canal aqui, meu nome é Augusto Oliveira e eu sou educador de teatro lá de Fátima, do Núcleo Planalto. Bom pessoal, primeiro de tudo gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando as aulas e os vídeos e gostaria de pedir aí, para que vocês se inscrevam no canal. Vou mendigar a inscrição também, que nem eu fiz na outra aula. Crianças, parem tudo que vocês estão fazendo, lavem as mãos. Lavou as mãos? Bora pra aula! A aula de hoje é uma continuação de aulas que já aconteceram lá atrás. Lembra que teve uma aula sobre o teatro grego? Quem assistiu lembra. Lembra ou não lembra? Então, pessoal, o teatro grego, ele sofre uma transformação e ele muda de nome. Vocês sabem qual que é na história do teatro? Não? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre teatro romano. Isso mesmo, gostou? Então fica aí que hoje tem muita coisa, muita novidade pra vocês. Vem comigo! A mim, Zeus! Honra a mim, Zeus! Lembra do Tespes? Não lembra do Tespes? Pessoal, foi do Tespes que eu falei na nossa primeira aula de história do teatro, lá alguns dias atrás, em que eu disse que um cara foi o primeiro a se posicionar e dizer que ele podia fazer o teatro sozinho. Bom, o que acontece é que depois do Tespes, gente, muita coisa veio a acontecer, muita coisa veio a se revolucionar no teatro na Grécia. Então vamos recapitular. Lá na Grécia, o teatro surgiu como uma forma de expressão artística aqui no Ocidente, em forma de culto aos deuses. E eu disse lá no finalzinho do vídeo que o Império Romano toma a Grécia e se apropria do teatro grego. Então vamos falar um pouco hoje sobre teatro romano. Bom, pessoal, que a Grécia é um berço cultural, vocês estão carecas de saber, porque eu já falei muito disso. Só que o que a gente tem que lembrar é que na Grécia, pessoal, o sistema de teatro era tão importante quanto a medicina, quanto os cálculos e quanto várias outras áreas. Para os gregos era importante haver teatro, era importante discutir sobre a vida e o cotidiano dos homens, ou seja, das pessoas, e era muito importante que essa ferramenta social fosse usada. Só para lembrar, pessoal, que o teatro romano ele sofreu muitas influências do teatro grego muito antes de Roma conquistar a Grécia, porque o teatro ele já havia se disseminado ali no território da Europa inteiro e muito do teatro europeu faz parte do que nasceu na Grécia, Então, o teatro ele foi melhorado a partir do momento em que Roma toma a Grécia. Só que Roma já bebia muito do teatro grego há muito tempo. Quando os romanos eles se deparam com o sistema de teatro dos gregos, que inclui a dramaturgia, eles acabam até querendo fazer as coisas da forma que os gregos faziam. Só que a maioria das coisas contidas na estrutura do teatro grego acaba que não tendo muito valor, e a maioria das peças que tinham características parecidas acabam que não sobrevivendo à cultura romana. E a cultura romana, então, começa a adaptar novas formas de teatro, como, por exemplo, a comédia mais próxima do que a gente vive hoje. Um outro tipo de comédia que hoje em dia também existe e que começou lá nas Atelanas, um estilo de teatro bem parecido com o que a gente tem hoje, é a comédia dell'arte. Das Atelanas era um estilo de teatro, de comédia, que era baseado em pantomima e tinha os personagens próprios, com características e trejeitos próprios que sempre eram fixos, mas que acabavam mudando as histórias de acordo com o roteiro. Na história do teatro, a gente tem a criação na Grécia e o desenvolvimento de algumas outras coisas na cultura romana. Isso porque os romanos, o Império Romano, eles tinham uma cultura de conquista muito grande. Era um império que já era acostumado a conquistar territórios de vários países ali
já fazia muito tempo, uma coisa muito diferente da Grécia. A Grécia estava acostumada a civilizar-se, ou seja, de ter uma civilização organizada. O Império Romano toma a Grécia, vai lá, eles invadem a Grécia, tomam a Grécia, só que o líder deles, ele não vai no intuito de colonizar, ele não vai no intuito de falar, olha, a cultura é igual a minha, eu quero que vocês tenham as coisas igual às coisas que a gente tem. Não, muito pelo contrário. O governante deles decide que a cultura deles é rica. E é aí que o Império Romano se apropria da cultura grega. E junto com isso vem o teatro. Vai falar que vocês nunca perceberam que os deuses gregos têm dois nomes. Isso mesmo, gente. Os deuses gregos têm dois nomes. Por exemplo, Dionísio, que é o deus das Dionisias, né, o deus do teatro, ele ganhou um novo nome na cultura romana, chamado Baco. Zeus era Júpiter. Poseidon era Netuno. Isso a gente chama de sincretismo. O que seria sincretismo, pessoal? É quando a gente consegue dar a alguma entidade, algum deus, uma personalidade ou um nome diferente, mas com a mesma representação. Então seria, por exemplo, Baco e Dionísio eram o mesmo deus, só que não com a mesma personalidade. Só que eles representavam as mesmas coisas, os mesmos valores de Deus, só que com características diferentes, né? No entanto, pessoal, diferente do teatro grego, que era um teatro voltado mais para o comportamento humano, era um teatro mais voltado aí para questionar, né, as coisas da vida, o teatro romano, ele era mal visto pelas autoridades romanas. Então, inicialmente ele era feito em praças, por atores ambulantes, era um sistema um pouco diferente do teatro grego. Só que conforme o teatro romano foi ganhando força e sendo influenciado pela cultura dos gregos, eles fizeram construções e coisas muito parecidas com o teatro grego. Uma das construções mais parecidas e um anfiteatro também muito conhecido é o Coliseu. No Coliseu, pessoal, aconteciam várias apresentações. Só que se vocês pensam que as apresentações que aconteciam no Coliseu eram iguais às apresentações de teatro que aconteciam lá nos teatros gregos, vocês se enganam e muito. As apresentações que aconteciam no Coliseu, elas eram de extrema baixa qualidade. Isso por quê? Porque o Coliseu, ele era alvo de coisas políticas. Os governantes do Império Romano, gente, eles pagavam pessoas, né, não para se apresentar com teatro 100% artístico. Eles pagavam homens para que eles duelassem até a morte. Ou, de repente, pessoas para correrem corridas de cavalo com bigas e tudo mais. Eles pagavam também atores um pouco menos preparados para realizar pantomimas, que eram peças de teatro que não tinham fala alguma ou questionamento algum. Eles queriam o quê? Que a população ficasse cega. É aí que eles serviam pão no Coliseu e também serviam essas apresentações, para que as pessoas não tivessem tempo de se questionar. E a isso nós damos o nome de pão e circo. Isso mesmo, a política do pão e circo era quando eles colocavam as pessoas lá no Coliseu, por exemplo, e serviam elas de coisas de comer da pior qualidade também, e de apresentações que fossem somente entretenimento barato, para que elas não vissem, né, ou não enxergassem o que precisava ser mudado na sociedade. Por ter esse lado mais conquistador, o Império Romano ele desenvolve ali esquemas de teatro e formas que a população aceita de teatro, mais puxado para comédia, né, gente? E também peças de teatro, na maioria das vezes, sem texto. E é o que nós conhecemos hoje como mímica, mas que originou-se da pantomima, que é um estilo de teatro que não tem fala e é muito engraçado, né? Grandes nomes do teatro romano são Plauto e também Terêncio, que são nomes que criaram aí várias coisas e vários itens que a gente conta como características do teatro romano. Só que foi Sêneca, um autor que veio um pouco depois, que veio a colocar um teatro que não dava tudo para a plateia, como se a plateia fosse um bando de ignorante.
ele fazia o público dele pensar e ele acreditava fielmente no público dele. Pesquisem, inclusive, que vocês vão encontrar muitas coisas. Só que aí, né, um grande líder, ele resolveu que as coisas deveriam tomar outras proporções. O teatro romano tenha bebido muitas coisas do teatro grego, ou seja, ele tenha pego muitos itens do teatro grego, como por exemplo as tragédias e as comédias, que são estilos, né, que foram se germinando durante a história da humanidade. O romano ele foi acabando e derrubando o uso das máscaras, que eram algo muito importante nos ícones do teatro grego. Aos poucos as máscaras foram saindo de moda ali no teatro, né, dando lugar a atores com maquiagem e com figurinos um pouco mais elaborados. Lembrando que o teatro romano até então ele era conhecido como um teatro normal. Só que a ascensão do teatro romano ela se dá no momento em que Roma toma a Grécia. Porque como Grécia era muito rica em relação à cultura, eles começam a ser os pioneiros também do teatro. Pessoal, diferente da Grécia, Roma não construía seus edifícios somente em cima de estruturas que foram modificadas pelo tempo, ou seja, em cima de estruturas que já estavam semi-prontas, porque já houve chuva ou terremoto, alguma coisa ali naquele local que fizesse que a estrutura ficasse daquele jeito. O Império Romano, quando ele ia fazer alguma estrutura, eles montavam a estrutura em qualquer lugar, porque eles já eram um império mais acostumado a grandes edifícios. Foram décadas e décadas e décadas e mais décadas em que o teatro continuou sendo e tendo esse esquema por muito tempo. Até que aconteceu uma coisa que mudaria para sempre a história da humanidade. Alguém sabe me dizer o que aconteceu aí? Não. Nasceu alguém lá em Belém. Jesus Cristo! Jesus Cristo! Jesus Cristo! Jesus Cristo, eu estou aqui! Isso mesmo, gente. Depois do nascimento do Filho do Todo-Poderoso, do homem capaz de fazer milagres e mover montanhas, todas as formas de expressão artística se mudaram. E isso é um assunto para outra aula. Então, por isso, continua bem atento nas aulas de História do Teatro, que nós viremos com a continuação disso. E como que a história do teatro foi mudada e como que o teatro romano foi influenciado pelo cristianismo. Bom, pessoal, essa foi mais uma das aulas de teatro do Lar de Fátima na web. Desde já, eu peço para que vocês se inscrevam aí no nosso canal, para que vocês ativem o sininho de notificações, curte o vídeo para apoiar o meu trabalho, compartilha com seus amigos, deixa um comentário aí. E é isso aí. Meu nome é Augusto, eu sou educador de teatro do Lar de Fátima do Núcleo Planalto e até a próxima aula. Tchau, tchau!